Dizem que vai. Peraí. Tá gravando já? Olá, pessoal, bom Olá, dia. Bom dia. Tem que apresentar aqui um momento. Vamos apresentar. É isso aí. Pronto? Aí, é isso. Deixa desse lado que é mais fácil. Tá para. Aí, bom. Pronto. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o nosso seminário sobre arquivos judiciais. E para falarmos de arquivos judiciais, a gente precisa primeiramente entender o que são arquivos judiciais. Só um momento. Tá. Os arquivos judiciais, eles são de uma forma bem simples a coleção de todos os documentos que formam um processo na justiça. Eles são importantes porque eles guardam tudo que foi usado no processo, como petições, provas, decisões do juiz e assim por diante. Eles também funcionam como uma memória de sistema da justiça, que mostra os casos e como as coisas evoluíram, né? Existe um documento onde é atualizado sempre que algo no processo muda, mostrando quem mudou, quem acessou, por que mudou, enfim, infinidade de coisas aparecem lá. E também eles servem para que as pessoas, como advogados, partes do processo, e às vezes até o próprio público, estudantes de direito ou pessoas curiosas, possam ver o que aconteceu naquele caso, no processo. Também vamos falar um pouco de processo judicial, e novamente eu vou explicar o que é um processo judicial. Bom, de uma forma bem simples. O processo judicial ele é um método oficial para resolver alguns certos desentendimentos. Com isso, ele assegura que vai ser justa a resolução do problema. Vamos pensar numa situação hipotética. Duas pessoas têm um problema e elas não conseguem chegar a um acordo. E ao invés de elas ficarem discutindo e debatendo sobre até achar uma resposta, eles, de uma forma própria, vão levar esse conflito até a justiça, ao Poder Judiciário, para que eles tenham... que susto! Que eles tenham uma resposta justa e para um entendimento melhor sobre a situação deles. Tem que clicar no... Eita, meu Deus. Ai, meu Deus. Parou? Não. Perdão, galera. Bom, no processo judicial é fundamental Não, a gente passou. Apresentação de provas, né? A prova já foi. O processo funciona de uma forma, com uma sequência de etapas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Primeiramente, uma das etapas é apresentar ao juiz o problema, e essa pessoa que apresenta ao juiz o problema, ela é a autora do processo. Com isso, vai junto a pessoa que é acusada, que no caso é o réu ou a ré. Enfim, ambas as partes, elas contam com a ajuda de seus advogados. No caso, o autor tem um advogado acusador e o réu tem um advogado defensor. Vou falar também, peraí. Tá. No processo, é fundamental a apresentação de provas. As provas, no caso, são evidências que ajudam o juiz a entender melhor o que aconteceu. As provas podem ser entre documentos, fotos, vídeos, depoimentos de testemunhas, que são as pessoas que presenciaram os fatos. A gente também tem, em certos casos, o promotor. Nesse caso, não tem, porque o processo que a gente escolheu não tem um promotor dentro. Mas o promotor seria quase que a mesma função do advogado acusador, porém para processos mais específicos. No caso de uns crimes mais pesados, como abuso, estupro, assassinato, esses crimes mais pesados, vai um promotor no lugar do advogado acusador. Bom, mas como eu disse anteriormente, como no nosso processo não tem, a gente não vai dar tanta ênfase a ele. Bom, após analisar todas as provas e ouvir os dois lados, o juiz toma uma decisão final. E essa decisão é baseada nas leis brasileiras, que são regras que todos nós deveríamos e devemos seguir. E o objetivo do processo judicial é, portanto, garantir que as disputas sejam resolvidas de forma justa, seguindo as regras e ouvindo todas as partes envolvidas. Agora, eu vou passar a palavra para o Gabriel, e ele vai falar um pouco sobre os tipos de processos judiciais. Eu vou começar falando a respeito dos principais tipos de processo que geralmente todo mundo já conhece. Primeiro, os trabalhistas, que envolvem todo o âmbito da justiça do trabalho, seja a pessoa que quer ir atrás das verbas decisórias, que não recebeu, que trabalhou, teve desvio de função dentro da empresa, e procura, de certa forma, restituir esse dano que ela sofreu. O civil, que pode incluir divórcio, herança, patrimônio. O penal, que envolve os crimes, os crimes de dolo contra outra pessoa. E os tributários envolvendo a parte fiscal, seja de pessoa física para jurídica, de jurídica para pessoa física, ou mesmo contra a União, estados e municípios.
Aí vou falar também a respeito dos principais tipos de participantes do processo, que são, no caso, juiz, autor, réu, advogado e as testemunhas. Para a gravação. O juiz é a autoridade máxima do processo, ele é o mediador, quem vai julgar a sentença final, e ele tem que ouvir ambas as partes dos advogados, tanto de acusação quanto de defesa, para poder ter a decisão final sobre o processo. O autor, que é quem inicia o processo judicial, e busca a justiça para tentar resolver o problema dele e que seja solucionado. O réu é a pessoa que está sendo processada e ela tem um advogado de defesa para poder trazer as provas que contestem a acusação do autor. Tem o advogado, que é quem representa ambas as partes, tanto o autor quanto o réu. Eles apresentam os argumentos e provas para o juiz para ele poder decidir e dar a sentença final. E as testemunhas, que são pessoas que presenciaram os fatos, são chamadas para contar o que sabem ao juiz a respeito de todo o processo que aconteceu. E tem que se falar a verdade, até porque mentir dentro de processo judicial é crime, se for descoberto. Acho que outras pessoas até podem mentir, mas a testemunha é a única pessoa que não pode mentir. Sim, ela tem que realmente falar a verdade mesmo. E agora eu vou falar sobre o plano de aula, que vai ser com o tema de justiça e direitos na escola. A nossa matéria vai ser de história, o público-alvo o 5º ano, e a duração de 1h40, ou seja, 2 aulas de 50 minutos. O nosso objetivo, a nossa habilidade da BNCC que a gente pegou, foi uma que busque fazer com que os alunos identifiquem e analisem como as pessoas são tratadas de forma diferente em certas situações, ao invés de focar apenas em datas e fatos históricos. Essa habilidade incentiva os alunos a olharem para a vida real e entenderem como os valores sociais, como justiça, respeito e igualdade, funcionam. Então, essa é a habilidade da BNCC. O nosso objetivo geral é que os alunos do 5º ano compreendam o que é um arquivo judicial e como funciona um processo judicial, de uma forma exemplificada. Os objetivos específicos contemplam compreender o que é um arquivo judicial, compreender o conceito de discriminação e como a justiça pode proteger as pessoas, explicar de forma clara o que é um processo judicial, explicar a função de cada pessoa dentro de um processo, analisar um caso real para entender como funciona um processo judicial e valorizar a importância do respeito e igualdade para todos. Então, a nossa introdução, que contemplaria 30 minutos, começaria questionando os alunos se eles já se sentiram excluídos ou viram alguém ser deixado de lado em alguma brincadeira ou atividade. Perguntar também o que a gente faz, o que eles devem fazer quando isso acontece e achamos que é injusto. Assim, eles vão ter a resposta deles e a gente vai trazer a notícia de uma criança autista foi excluída de um colégio, mesmo tendo ganhado a sua vaga na escola. Então, a gente pegou um caso de discriminação do Colégio Militar Dom Pedro II, que uma criança, os pais foram inscrever a criança em uma escola, né, no Colégio Dom Pedro II. E aí foi por meio de um sorteio que eles inscreveram ela. Ela foi sorteada, né? E aí ela se inscreveu em uma vaga ampla, né? Que todos participam. No decorrer do processo e após a matrícula da criança, ela foi diagnosticada com TEA, que é transtorno do espectro autista. E aí o colégio alegou que, na verdade, essa criança deveria ter se inscrito para pessoas com deficiência. Porém, isso era impossível de ser feito na época porque a criança não tinha esse diagnóstico ainda. Então, a família se sentiu muito injustiçada, né? E como eles não conseguiram resolver essa situação no boca a boca, eles foram atrás da justiça. A justiça, sim, então considerou a exclusão indevida e discriminatória e que a conduta do colégio violou a dignidade da família. A condenação do colégio foi
que o Distrito Federal e a Associação de Pais foram condenados a pagar uma indenização de 18 mil por danos morais. E aí a gente entra em um tema que é sobre a discriminação, para explicar melhor por que essa criança sofreu uma discriminação, né? E aí a gente explica por que o colégio foi errado. E ele estava errado porque ele estava excluindo o aluno pela sua condição, o que é um crime segundo o artigo 8º da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E discriminação é tratar alguém mal por causa de uma característica pessoal, como a cor da pele, a sua condição ou religião. Aí a gente entra na história e nos participantes, que teria duração de 20 minutos, explicando que os arquivos judiciais são a coleção de todos os documentos que formam o processo na justiça, sendo importantes por conterem provas, história e ter como utilidade a consulta. E que os participantes deste caso são juiz, autor, réu, advogado e testemunha, assim como os meninos falaram. E para não ser redundante, explicar tudo de novo, a gente explicaria tudo aquilo que a gente já falou. Então, o problema seria a criança autista que foi excluída injustamente pelo colégio. Então, a criança sendo o autor e o colégio sendo o réu. O processo que os pais da criança não aceitaram a exclusão e foram procurar a justiça. A defesa de que o colégio teve a chance de se defender e explicar por que agiu daquele jeito, daquela forma. E o julgamento foi do juiz, que ouviu os dois lados, analisou a situação e percebeu que a atitude do colégio estava errada e era discriminatória. A decisão, né, que seria a nossa terceira parte da aula, seria perguntar aos alunos se eles acharam a decisão do juiz justa e o porquê. Após ouvir eles, a gente enfatizaria que o juiz decidiu que o colégio deveria ser punido pela atitude injusta e que a punição foi pagar um valor em dinheiro para os pais da criança. E que essa indenização não compra a justiça, mas serve para mostrar que a atitude foi errada. E o juiz também reforçou que todas as pessoas têm direitos e devem ser tratadas com respeito. A gente passaria uma atividade prática com a ideia de colocar em prática o que eles entenderam sobre processos judiciais e a função de cada um no caso. Também que eles criem e melhorem o senso de justiça. A gente dividiria a sala em 2 grupos. O primeiro grupo criaria a situação, o caso, e o segundo grupo analisaria e determinaria os responsáveis por cada ação. Cada aluno terá uma função: juiz, autor, réu, testemunha e advogado. Dependendo, né, do caso que eles criarem, aí talvez a gente colocaria também um promotor ali. Então, a nossa conclusão é de que a justiça existe para proteger os direitos de todos. É muito importante respeitar as diferenças e nunca discriminar ninguém. Sempre que nos depararmos com uma situação de injustiça, devemos conversar e procurar ajuda para resolver o problema de forma pacífica, assim como os pais da criança fizeram. Entender que os arquivos judiciais são fontes importantes para determinar a sentença de cada um. E voltando à pergunta inicial, né? Perguntar se eles se sentiram excluídos ou viram alguém ser deixado de lado de alguma brincadeira ou atividade e o que fazer quando isso acontece. E entender se eles compreenderam o assunto, se eles vão conseguir responder a essas perguntas. Essas são as nossas referências. E junto no vídeo, aqui na descrição, a gente vai deixar o PDF para vocês consultarem, para quem tiver interesse. Só um adendo. Dentro das referências tem um link que está errado, que tem o meu nome, porém é só desconsiderar. E tem a notícia, porque o processo em específico, ele é muito recente, ele é de 2024, dezembro de 2024, de Brasília. Então, a gente não conseguiu pegar esse processo para deixar ele anexado aqui, por mais que ele seja público. Então, a notícia está aí e o número do processo também, caso alguém tenha acesso aos sistemas do governo sobre o processo,
dá para pesquisar se tiver mais interesse, certo? E aí a gente agradece, né? Nós somos alunos da Unesp, FCL Assis, que é a Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Nós somos de História do primeiro ano. A matéria que a gente está apresentando nesse seminário é Fontes para Pesquisa Histórica, do docente Wilton Carlos. E nós, discentes, Ana Beatriz Arruda, Gabriela Jalas, Pablo, Rafael. E se alguém quiser mandar um e-mail, alguma coisa, está aí nossos e-mails. Muito obrigada e É isso. ótima vida. Ótima vida. Quando você decidir que a gravação para, ou você tem que parar a gravação antes? Essa é a videochamada, se você quiser, Marcelo. Ah, tá. Primeiro para a gravação. E aí, galera, é isso aí. Como que para a gravação? É só apertar ali em cima? Para a gravação. Aí.